Bom, turminha, nossa aula de hoje é sobre síntese de proteínas. Síntese ou tradução. Então, hoje a gente vai saber como é que aquele monte de letrinhas, aquele monte de mensagens criptografado no DNA, no RNA, acaba se transformando em proteína, porque a gente já sabe que proteína faz tudo na célula. A proteína, ou as proteínas, são responsáveis pela construção e pelo funcionamento dos seres vivos. Então, é isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Bem, a coisa começa aqui. Tá? A gente não pode esquecer que o DNA ele tem receita de todas as proteínas, mas ele não fabrica diretamente as proteínas. Ele passa as instruções para o RNA e o RNA é que vai fabricar essas proteínas, certo? A gente poderia fazer uma analogia com o engenheiro. O engenheiro projeta o edifício, ele sabe o que vai, a quantidade que vai, mas ele não coloca a mão na massa. Ele passa as instruções para o pedreiro, para o carpinteiro, para o pintor, para o encanador, para o eletricista, tá? E esses indivíduos é que vão construir o prédio. Então, traga esse pensamento para a célula. Então, o que está escrito em forma de DNA tem que ser transcrito para o RNA. É aí que vem o nome transcrição gênica. Então, todo o processo começa com a transcrição gênica. O que a gente está vendo aqui, uma caricatura desse processo. Tá? Então, nós temos o DNA de fita dupla transcrevendo o RNA de fita simples. Então, a gente não pode esquecer que o DNA tem fita dupla, mas as receitas das proteínas estão escritas numa única fita. Olha, essa fita que serve de modelo para transcrever o RNA. A outra fita é chamada de fita inativa. Na realidade, essas duas fitas ajudam a estabilizar o DNA. Então, essas duas fitas, elas fazem com que o DNA sofra poucas mutações. Isso torna ele uma substância estável para poder manter as receitas de proteínas. Ok? Então, dá uma olhadinha só. Tá? Essa fita de DNA, que serve de modelo na transcrição do RNA, é chamada de fita ativa. Então, quando acontece a transcrição, você tem o RNA que vai para o citoplasma se combinar com o ribossomo para poder montar as proteínas, ok? E aqui a gente tem o fenômeno da transcrição gênica. Olha, o DNA de fita dupla, aqui, olha, está transcrevendo um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele está levando a receita de uma proteína. Então, esse RNA mensageiro ele está sendo transcrito numa posição que tem receita para uma proteína. Então, essa posição aqui é a posição do gene. Notem, o RNA é de fita simples, está representado aqui em verde, e o DNA tem fita dupla. Então, essa é a transcrição que marca a primeira etapa da produção da síntese de proteína ou simplesmente tradução, certo? A gente não pode esquecer que esse processo aqui, numa célula eucarionte, acontece no núcleo. Já numa célula procarionte, como ela não tem núcleo, acontece no citoplasma, ok? E aqui mostra o processo de transcrição a partir da fita ativa de DNA. Você pode estar olhando aqui, ó, onde a seta está mostrando, e está preocupado, está falando que é o DNA, mas o DNA tem fita dupla. Então, na hora da transcrição, o que é importante mesmo é a fita ativa. A outra fita está descansando. Vamos fazer assim, ela está descansando e quem vai servir de modelo para transcrever o RNA é essa fita ativa do DNA. Então, notem que aqui está acontecendo a transcrição. Olha, tá? Na posição do DNA, que tem uma adenina, no RNA, nucleotídeo complementar é uracila. Na posição do DNA, se tiver um nucleotídeo de citosina, no RNA vai ter guanina. Se no DNA tiver timina, no RNA vai ter adenina e assim por diante. Olha aqui, ó, um nucleotídeo de guanina do DNA, lá no RNA ele vai aparecer em forma de citosina. Tá? Então é assim que a coisa acontece. Na hora da transcrição, olha, o A do DNA
olha, quem vai ser complementar no RNA é o U, o C do DNA, quem vai ser complementar no RNA é o G, o P do DNA, quem vai ser complementar no RNA é o A, e o G do DNA, no RNA, o complementar é o C. Ok? Então, essa fita de RNA, ela corresponde à mesma mensagem que tem aqui no DNA. Tá? E agora o mais importante. Então, o que a gente viu nessa etapa aqui é a transcrição. Ou seja, você está passando de letrinha para letrinha. Ainda não estou entendendo nada, professor. Mas agora você vai entender. Por quê? Olha só. Cada 3 letrinhas que tem aqui no RNA representa um aminoácido. Então, olha, o que a gente está vendo aqui do lado direito já é o processo de tradução. Representa a tradução. Então, olha, essas 3 letrinhas aqui, a gente chama de trinca ou códon. Então, ela vai dizer qual é o aminoácido que vai ser colocado nessa posição na proteína. E aqui é a mesma coisa, olha, tá? A trinca ou códon, 3 letrinhas, uma sequência de 3 nucleotídeos, indica o aminoácido que vai ser encaixado aqui. Então, dessa maneira, a sequência de letrinhas vai indicar a sequência de aminoácidos. Então, essa etapa aqui é o que a gente chama de tradução, ok? Bom, e algo muito importante é o código genético. Essa tabelona enorme aqui que você está vendo, isso é o código genético. Não precisa se preocupar, porque você não tem que decorar o código genético, ok? E se aparecer um exercício em que você tenha que usar o código genético, essa tabela vem para você, ela é dada para você no enunciado, ok? Mas o que é esse código genético? Então, como a gente viu, cada aminoácido é representado por 3 letrinhas, né? 3 nucleotídeos, a trinca ou códon. Então, essa é a tabela que mostra a correspondência, né, entre o aminoácido e o seu códon, na realidade, os seus códons. Porque, olha só, dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tem o aminoácido leucina. Note, a leucina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons. Então, toda vez que aparecer UUA no RNA mensageiro, naquela posição, na proteína vai aparecer a leucina. Mas se aparecer UUG, CUU, CUC, CUA e CUG, também vai ser o aminoácido leucina. Então, essa característica do código genético de um aminoácido representado por 2 ou mais códons, a gente fala que ele é degenerado. Então, por que o código genético é degenerado? Porque cada aminoácido é representado por 2 ou mais códons, ok? Então, notem, nessa tabela no código genético, não existe só a representação dos aminoácidos. Dá uma olhada aqui, olha. Nós temos aqui códon de parada. São 3 códons de parada, UAA, UAG e UGA. Sabe o que significa isso? Quando no RNA mensageiro tiver um desses códons aqui, indica que a proteína já foi terminada. A hora que esse códon aparecer, significa que não se coloca mais aminoácido. Olha, parou. Aqui é o fim da proteína. Essa proteína já está pronta, ok? Então, a gente tem características do código genético. São essas características, olha só. O que é o código genético? É uma tabela, essa tabela que você viu, que mostra a relação entre os aminoácidos e os seus respectivos códons. Aí ele tem 3 características. Ele é universal. Por que ele é universal? Porque ele é a mesma para todos os seres vivos. Qualquer tipo de ser vivo, simples, complexo, usa esse código na hora de fabricar suas proteínas. Então, essa tabela vale para todos os seres vivos. Outra característica que a gente já viu é que ele é degenerado. O que significa dizer que ele é degenerado mesmo? É que cada aminoácido pode apresentar 2 ou mais códons. E uma terceira característica é que ele não é ambíguo. O que quer dizer ele não é ambíguo? Que cada aminoácido tem 2 ou mais códons, mas cada códon só pode ser representado por um aminoácido, ok? Então não se esqueçam dessas 3 características. Então dê uma olhadinha aqui, ó, onde está a seta.
Veja bem, esse é o aminoácido prolina. PRO indica o aminoácido prolina. Tá? Então, olha, prolina tem como códon CCU, CCC, CCA e CCG. Então, código genética degenerada, a prolina, um aminoácido, tem 4 códons. Tá? Então, isso indica que ele é degenerado. Mas, por exemplo, o códon CCU, ele só pode identificar a prolina. Ele só tem correspondência com a prolina. Então, cada aminoácido tem vários códons, mas cada códon só pode representar um aminoácido. Ok? Bom, e aqui onde tudo começa. No núcleo celular, olha só. Aqui você tem essa estrutura que é uma caricatura do DNA. Olha, de fita dupla. Então, aqui no núcleo, estamos falando de uma célula eucarionte. Ok? Uma célula procarionte não tem núcleo. A transcrição acontece no citoplasma e a tradução, a síntese proteica também, e ao mesmo tempo. Então, se alguém te perguntar, você já sabe. Numa célula procarionte, a transcrição e a tradução acontecem no citoplasma e são simultâneas. Ok? Então, nós estamos vendo aqui, olha, que o DNA está transcrevendo 3 tipos de RNA. Hoje a gente sabe que tem mais que 3 tipos, mas para o nosso assunto, para entender a síntese de proteína, a gente vai só falar de 3 RNAs. O RNA ribossômico. O RNA ribossômico é uma das matérias-primas para fabricar o ribossomo, por isso que ele tem esse nome. Aí você tem o RNA mensageiro, que está representado aqui, ó, em forma dessa fitinha verde. O RNA mensageiro, ele tem a receita da proteína, a verdadeira receita da proteína, onde os aminoácidos vão, do jeito que vão, tá aqui no RNA mensageiro. Então ele diz qual é o aminoácido que vai ser encaixado em tal lugar. E aqui a gente tem o RNA transportador ou de transferência. O RNA mensageiro, aqui em verde, ó, diz onde é que o aminoácido vai ser encaixado na proteína. O RNA transportador é que vai fazer esse encaixe. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, que eles são produzidos no núcleo, né, onde mora o DNA, e os 3 RNAs vão para o citoplasma. O RNA ribossômico vai compor o ribossomo. O RNA mensageiro, olha só, daqui a pouquinho vocês vão ver que ele vai se conectar no ribossomo. E o RNA transportador, por enquanto, ele vai sair do núcleo, vem para o citoplasma e ele vai procurar aminoácidos, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso acontece. Então, é isso, olha. Aquele RNA transportador que acabou de sair do núcleo se conectou, olha, num aminoácido. Olha, aqui a gente tem alguns aminoácidos que estão representados por números. Aminoácidos são prolina, serina, alanina, e vários outros, tudo com terminação de ímã, pelo menos quase todos, tá? Mas aqui, para facilitar a nossa vida, vamos representar por números, ok? E aqui embaixo, olha, o RNA mensageiro, ele acabou de se conectar no ribossomo. Então, vamos ver como é que tudo isso pode gerar uma proteína, ok? Bom, aquela fita de RNA mensageiro, olha, se conectou onde? No ribossomo. E dá para a gente ver os códons, olha, cada 3 letrinhas dessas representam um códon, é onde a proteína vai ser encaixada. Então, o RNA mensageiro está trazendo o quê? Códon. Uma sequência de códons. Cada códon desse representa um aminoácido que vai ser encaixado aqui. A gente só não pode esquecer que o último códon é um códon de parada. Esse último códon, o aminoácido não vai ser encaixado aqui. É aquele que diz, olha, a proteína acabou, ela já foi produzida, chega. Já tem aminoácido suficiente, essa proteína já está completa. Ok? Então, esse é o RNA mensageiro e os códons. Ok? Bem, se o RNA mensageiro está dizendo onde é que cada aminoácido vai ser encaixado, aí vem o RNA transportador, olha, tá aqui, ó, tá? Esse bracinho vermelho aqui, ó, tá? É o RNA transportador. Bom, tem 2 extremidades. Numa extremidade, essa parte de cima aqui, ó,
representa o local onde o aminoácido se encaixou no RNA transportador. Afinal de contas, ele é transportador do quê? Transportador de aminoácidos. E no outro extremo, aqui embaixo, olha, tem 3 letrinhas. Essas 3 letrinhas a gente chama de anticódon. Veja bem, o que eu tenho no RNA mensageiro? O códon. E aqui no RNA transportador eu tenho o anticódon. Qual a relação entre o anticódon e o códon? Bom, esse anticódon indica qual é o códon onde o RNA transportador vai encaixar e deixar o seu aminoácido. Então, a correspondência é simples. Olha, se no anticódon tem G de guanina, tá? Ele está procurando correspondência com C de citosina, ok? Bom, se porventura ele tiver U de uracila, a correspondência com A de adenina, ok? E aqui a gente tem o A de adenina, a correspondência com o U de uracila, certo? Então, esse anticódon está procurando um códon que tem a sequência CAU. Então, um códon que é CAU vai ter o encaixe de um anticódon GUA. Então, olha só. É isso que aconteceu. Então, é uma afinidade química, olha, o GUA se encaixa no CAU e essa proteína já tem o seu primeiro aminoácido, o aminoácido 3. Notem, a proteína ela é montada aqui em cima. O aminoácido não é encaixado diretamente no códon. Ele é colocado aqui, tá? E em seguida, essa proteína vai receber o segundo aminoácido. Dá uma olhada, olha, esse aminoácido está sendo trazido por pelo um RNA transportador que tem um anticódon CAC. Se ele tem anticódon CAC, ele está procurando um códon que seja GUG. Se o anticódon é CAC, o códon é GUG. Olha, dá para ver, está aqui embaixo. Então, olha só. É isso que acontece. Então, essa proteína já tem o segundo aminoácido, ok? Bom, falta soldar um aminoácido no outro. E essa solda, ela aparece em forma de uma reação química, uma ligação peptídica. É isso, olha. 2 aminoácidos, 2 peptídeos são unidos por uma ligação peptídica. E a gente não pode esquecer lá das aulas de química. Quando você une 2 aminoácidos, olha, libera uma molécula de água. Então, essa é uma característica da ligação peptídica. Tá? E a proteína está sendo montada aqui em cima, ok? Bom, e o que nós temos agora? Terceiro aminoácido deve chegar. Dá uma olhada. O códon correspondente ao terceiro aminoácido é CUU. Então, obviamente, pelo que a gente aprendeu, o anticódon esperado deve ser GAA. Bom, só que antes nós temos uma curiosidade, e essa curiosidade vai ensinar para a gente qual é o verdadeiro papel do ribossomo na síntese de proteína. A gente fala de ribossomo, síntese de proteína, ribossomo, e não sabe, na realidade, para que serve o ribossomo. O ribossomo, ele produz afinidade entre o códon e o anticódon. É como se o ribossomo iluminasse um alvo. O alvo do anticódon é o códon. Então, se o ribossomo não estiver em cima do códon, o anticódon não consegue enxergar esse códon. Então, olha só, o ribossomo vai ter que dar um passinho para frente. Agora sim, o anticódon do terceiro RNA transportador está enxergando o códon. Dá uma olhada. Olha, esse é o anticódon GAA. Olha, correspondente ao códon CUU. Então, tá aqui, olha só. Se encaixou, então a gente tem o terceiro aminoácido da proteína. E nós vamos parar para fazer uma observação. Dê uma olhada, olha. O primeiro aminoácido dessa proteína é o aminoácido 3. O terceiro aminoácido também é o aminoácido 3. Só que se a gente der uma olhada aqui embaixo, olha, o
códon desse aminoácido aqui é CAU. E aqui é CUU. Então, a gente tem dois códons diferentes para o mesmo aminoácido. E você pergunta, isso pode? Faz parte do jogo? Faz. Faz sim. E a explicação é simples. O código genético é degenerado. Ou seja, o mesmo aminoácido pode ser representado por códons diferentes. Ó, aminoácido 3, aminoácido 3. Aqui, ele foi indicado pelo códon CAU. E aqui, ele foi indicado pelo códon CUU. Ok? Bom, isso já dá uma boa base de como a proteína é montada. Tá? Vamos continuar, olha. A gente já sabe que o ribossomo vai ter que dar mais um passinho para frente. Iluminou o próximo códon, o RNA transportador já pode enxergá-lo através do anticódon. Então, essa proteína vai ganhar o seu quarto aminoácido. Olha, vê se bate. O códon é ACA, o anticódon UGU. Pronto, encaixou. E é assim que a proteína é montada. Essa é a correspondência. Então, é dessa maneira que esse monte de letrinhas que tem no DNA e no RNA acaba sendo transformado em proteínas. São as proteínas que realizam todas as atividades na célula. Então, cada atividade que a célula vai realizar, primeiro ela tem que fabricar uma proteína. Existe uma proteína específica para aquela atividade. Então, é dessa maneira que a célula produz as suas proteínas. E assim vai, né? Olha só, mais um passinho para frente, mais um RNA transportador com seu anticódon, reconheceu o códon, encaixou, e olha, mais um aminoácido para essa proteína, ok? A gente só não pode esquecer que no RNA mensageiro, essa fita aqui, olha, o último códon não vai receber um aminoácido. É o famoso códon de parada. Olha, aqui não encaixa aminoácido, a proteína só é montada até o códon anterior. Não se esqueçam disso, ok? Pronto. Nós temos uma proteína, né, um polipeptídeo, olha, que foi construído e já tem uma função esperando por ele. Então, é isso que a célula faz o tempo todo. É isso que a célula faz em tempo integral. Ok? Bom, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem um panorama que sintetiza o processo de transcrição e tradução. Tá? Então, olha aqui, ó. Isso representa o núcleo, olha só, o DNA, olha, de fita dupla, a transcrição dos 3 RNAs, olha, o RNA mensageiro, olha aqui o RNA ribossômico e o RNA transportador. Não pode esquecer, o RNA ribossômico vai fazer parte do ribossomo. O RNA mensageiro, ele traz a receita da proteína. Ele traz os códons que indicam onde é que os aminoácidos vão ser encaixados. E o RNA transportador, por sua vez, encaixa os aminoácidos onde o RNA mensageiro ordena. Ok? Então, assim as proteínas são fabricadas, a célula permanece em paz, se nutrindo, reproduzindo. Então, é assim que funciona o processo de produção de proteínas. É assim que aquele receituário que a gente fala sempre que tem no DNA acaba sendo convertido em proteínas. Ok? E a gente não pode esquecer de algo que estamos falando o tempo todo. A atividade celular, ela pode ser mais ou menos intensa. Quando a atividade celular é muito intensa, ela tem que fabricar muita proteína. A quantidade de proteína deve ser bem maior, porque cada atividade depende da proteína. Se ela tem muitas atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo, então precisa de um número maior de proteínas. Então, atividade metabólica alta, síntese de proteína mais intensa. Atividade metabólica não é tão intensa, né? A célula está devagar, quase parando, é baixa, então a síntese de proteína também acontece mais devagar, ok? Então, a transcrição acompanha o processo de tradução. Sem a transcrição não acontece a tradução. Ok, turminha? Então, legal, muito